nós chegamos ao segundo bloco de estudos. O primeiro bloco que nós estudamos, né, foi relacionado à questão da fé, e esse segundo bloco de perguntas agora trata sobre esperança, e foi exatamente sobre isso que nós começamos a estudar na semana passada. Nós introduzimos o conteúdo falando sobre alguns conceitos equivocados acerca do que é esperança, né? Então, um modo comum de se ver esperança. Hoje nós veremos brevemente o que é a esperança cristã. E é exatamente esta pergunta. O que é a esperança cristã? E a resposta é: a esperança cristã é a virtude concedida pelo Espírito para nos capacitar a esperar com alegria as coisas prometidas por Deus mediante Jesus Cristo. O que é a esperança cristã? A esperança cristã é a virtude concedida pelo Espírito para nos capacitar a esperar com alegria as coisas prometidas por Deus mediante Jesus Cristo. Uma coisa que nós devemos entender quando nós começamos a pensar acerca da esperança é que a esperança ela é fundamental para a nossa vida e que a esperança também é algo que caminha necessariamente ao lado da fé. A esperança é uma companhia necessária da fé. Caminham juntas. Então, nós não podemos separar a fé, a verdadeira fé que nós temos no Senhor, da esperança que nós também só podemos encontrar nele. E, de fato, a esperança só pode ser encontrada em Deus. A esperança verdadeira, alinhada à fé, procura pelo Deus vivo, o único Deus vivo e verdadeiro. E por que razão, então? Ela procura por Deus. Por que razão a esperança almeja o Senhor? Porque Ele é o Deus da esperança. Como vai dizer o apóstolo em Romanos capítulo 15, verso de número 13. Ele é o Deus da esperança. Romanos capítulo 15, verso 13, diz: E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, ele é o Deus da esperança, ele é também chamado de a própria esperança de Israel, como diz Jeremias, capítulo 14, verso 8. É a esperança de Israel, é a esperança do povo de Deus. Pedro, o apóstolo, ele afirmou, inclusive, de maneira bem explícita, pensando à luz da ressurreição de Cristo, que nossa fé e esperança estão onde? Nossa fé e esperança estão em Deus. Ele diz isto em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 21. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 21. Ele vai dizer assim, o apóstolo, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, uma coisa que nós devemos entender é que a intensidade com que consideramos Deus desejável será a mesma do papel da esperança em nossa vida. Quanto mais desejamos Deus, então, consideramos Deus como desejável, a esperança, então, agirá da mesma forma, cumprirá o mesmo papel da esperança em nossa vida. Mas aqui nós encontramos um problema cristão comum. É comum em várias ocasiões, em vários contextos. É a nossa limitação ou a nossa incapacidade de seguir longe o suficiente no desejo contínuo por Ele. Nós frequentemente fraquejamos e acabamos não desejando, almejando, aspirando tanto pelo Senhor como nós deveríamos na nossa própria caminhada. O Senhor Deus, Ele é um Deus que, como nos revela a palavra, Ele prometeu muitas bênçãos aos seus filhos, muitas das quais ainda nem foram realizadas ainda plenamente. Mas não podemos apenas ser pessoas que têm esperanças apegados às promessas de Deus e às bênçãos que Ele tem a nos conceder.
Nós devemos esperar no Deus das bênçãos, que é o próprio Senhor. É nele que nós devemos esperar. E quem é então esse Deus das bênçãos? Quem é este Senhor? Quem é esse Deus da esperança, como diz o apóstolo Paulo em Romanos? Uma divindade, irmãos, que é pequena, se nós pensássemos assim, uma divindade pequena gera uma esperança diminuta, gera uma esperança pequena, minúscula. Mas quando nós pensamos acerca de um Deus que é grande, isto faz gerar em nós uma esperança que é igualmente grande. Interessante porque o salmista também vai nos ajudar a pensar acerca disto. E quando nós olhamos para o Salmo de número 146, verso 5, a Escritura vai dizer assim, Salmo de número 146, verso de número 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Veja que o salmista ele segue direto até o próprio Senhor. Mas quem é esse Deus? Quem é esse Senhor para o salmista? E ele então vai dizer o seguinte nos versos seguintes, versos 6 e 7, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Ele é o Deus em quem ele deposita a esperança e é o Deus que fez tudo isso e tem feito todas estas coisas em favor das suas criaturas. Então tudo, irmãos, tudo o que nós podemos esperar dele depende de quem ele é, de quem o Senhor é e do que ele pode fazer também. De quem Deus é e do que ele pode fazer em favor do seu povo. Então, um grande Deus infinito em poder, ele permanece a fonte de toda a grande esperança que nós temos. E nossa esperança é enriquecida ainda mais, irmãos, porque cremos que um grande Deus que se revela na pessoa, porque cremos num grande Deus que se revela na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E ele então tem todo o poder para fazer absolutamente todas as coisas. Ele é alguém realmente digno de toda a nossa esperança. É totalmente diferente dos homens deste mundo que não têm força como o Senhor tem, não é poderoso como o Senhor é, não pode fazer todas as coisas como o Senhor Deus pode fazer. E são frágeis, volúveis, muda de uma hora para outra, mas o Senhor Deus não. Ele permanece sempre sendo quem Ele é. Então Ele é alguém digno, não é? E realmente podemos depositar toda a nossa confiança e esperança nele. Ele é o objeto, então, da nossa esperança. Mas veja, Ele é o Deus também que nos concedeu, a nós que o conhecemos, duas dádivas. E nestas duas dádivas nós encontramos tudo, exatamente tudo aquilo que nós precisamos. E as duas dádivas que Deus concedeu a nós, o seu povo, foi o seu próprio Filho e o Espírito Santo que habita em nós. Veja que, uma vez que Deus nos concedeu Cristo e nos deu o Espírito, em certo sentido, nós podemos falar que não precisamos de mais absolutamente nada. Ou que Ele não tem mais absolutamente nada para nos conceder. E por que podemos falar isso em certo sentido? Como é que nós podemos concluir algo dessa natureza? Porque, irmãos, todas as coisas vêm de Deus, por intermédio do seu Filho e do Espírito Santo. Então, quando Deus nos concede os dois, Deus demonstra de maneira gloriosa para nós o seu amor, a sua bondade, sua misericórdia, sua graça, sabedoria, poder, paciência e tudo mais. Portanto, isso nos faz concluir que a esperança, ela não procura só Deus como objeto, mas a Deus em Cristo. Nós procuramos Deus como nosso objeto, mas a Deus em Cristo, ao Cristo a quem nós estamos unidos. Pedro ele vai escrever o seguinte, dizendo em 1 Pedro capítulo 1, verso 13. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento,
Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É interessante que Pedro aqui, ele tinha em mente, sobretudo, algo que era não somente patente, real naquela ocasião, mas, sobretudo, algo futuro. Ele tinha uma esperança. Ele se apegava, então, às promessas do seu pai, ele se apegava às promessas divinas. E como escreveu, então, um puritano, esse puritano atestou que as condições que normalmente caracterizam o objeto esperado, que seja bom, esteja no futuro e seja difícil, provável e viável, são todas encontradas nas promessas divinas. Ele atestou que as condições que normalmente caracterizam o objeto esperado são todas encontradas nas promessas divinas. E Deus promete, irmãos, Deus promete a graça futura que será revelada ao seu povo em Cristo, quando Ele retornar, no grande e glorioso dia do Senhor. Mas se Jesus é o maior presente que nos foi dado pelo Pai, então nossos motivos para ter esperança devem ser encontradas em Deus e em Cristo. Em Cristo, no Cristo então que voltará um dia. A semelhança de Pedro, irmãos, Paulo, ele carrega um tom cristológico quando ele descreve como os gentios foram incluídos no povo de Deus como resultado de suas promessas. Como ele vai escrever em Colossenses capítulo 1, verso 27. A quem, isto é, aos santos, Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso de número 27. Então, a nossa esperança, que também é futura, a nossa esperança futura de glória, se baseia não só na perspectiva da volta de Cristo, como também na realidade de sua presença em nós. Em outro lugar, em conexão com essa verdade, Paulo ele desejou o seguinte. Romanos, capítulo 15, verso 13. Romanos, capítulo de número 15, verso de número 13, nós lemos, e o desejo dele é: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo aqui ele acrescentou um elemento crucial ao nosso entendimento da esperança. Qual é o elemento crucial que ele acrescenta? É que nós devemos transbordar na esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso então nos indica que a esperança cristã, ela não é simplesmente uma esperança em Deus, é uma esperança que também é em Deus como objeto, mas em Cristo, no poder do Espírito Santo. Isso significa então que a nossa esperança é uma esperança trinitária, que envolve Deus o Pai, que envolve Deus o Filho e que envolve Deus o Espírito Santo. Nós esperamos nas promessas de Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo. É exatamente isto que nós experimentamos nesta vida. Por causa dos objetos de nossa esperança, que é Deus e Cristo, e do poder em que esperamos, que não é o nosso próprio poder, mas o poder do Espírito Santo, nossa esperança irrompe em uma expectativa alegre. Uma expectativa realmente alegre, positiva, otimista. Não estamos falando sobre uma esperança provável, mas de algo que é real, mas de uma grande certeza, porque aquele que promete é aquele que é fiel para cumprir e nos garante tudo isso em Cristo, no poder do seu Santo Espírito. E essa esperança então, irmãos, uma esperança que é alegre, ela deve ser e é experimentada pelos verdadeiros crentes do Senhor, e isso independentemente das circunstâncias que possam rodear. Paulo, inclusive, ele vai nos dar o exemplo. Paulo, ele nutria sua esperança em meio ao sofrimento. Você pode olhar o que diz Filipenses, capítulo 1, versos 19 e 20.
Filipenses, capítulo de número 1, versos 19 e 20. Veja o que ele diz. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então note que a confiança de Paulo era uma confiança alegre. A confiança alegre de Paulo existe até mesmo em meio aos dias difíceis. Até mesmo nas incertezas de suas circunstâncias futuras, que podem incluir não somente vida, mas podem incluir também morte. Mas independente de qualquer coisa, ele pode se alegrar por causa da certeza da sua esperança. Ele não tinha dúvida. É interessante que Jó, no Antigo Testamento, ele expressa sentimento similar em seu próprio sofrimento. Você pode olhar o que diz Jó, capítulo 13, versos 15 a 16. Jó, capítulo 13, versos 15 e 16, diz assim: Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo, defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o fato de os ímpios não vir perante ele. Jó, ele expressa sentimento similar aqui. Jó, ele extrai a esperança da expectativa de ser libertado, de ser salvo por Deus neste contexto. Quer seja Jó, irmãos, no Antigo Testamento, ou Paulo, no Novo Testamento, os santos, eles dispõem de uma esperança confiante e infalível. Uma santa expectativa do futuro nas mãos de Deus com base em suas promessas. A base são as próprias promessas de Deus, como reveladas na sua palavra. Mas notem, irmãos, é uma esperança alegre, eu falei aqui. Nossa espera em Deus deve ser alegre, o que qualifica como uma esperança bíblica. A esperança bíblica é uma esperança alegre. O fruto do Espírito, inclusive, inclui isso. O fruto do Espírito inclui paz e inclui alegria. Nos diz Gálatas capítulo 5, verso de número 22, que nos fazem transbordar de esperança. Então vejam que, considerando a natureza das promessas feitas a nós, nossa esperança nelas, à medida que fluem da fé, necessariamente emitem alegria. E podemos estar certos, irmãos, que o verdadeiro objetivo do cristão na vida é realmente glorificar a Deus, como nós vimos no estudo semana passada, e ter comunhão com Ele para sempre, o que se baseia na esperança em Deus e em tudo o que Ele promete. Estamos assegurados disto, das ordens dEle também, para que assim vivamos. Em suma, irmãos, a esperança consiste em desejar a Deus e suas promessas feitas a nós em Cristo. Nós então contamos com a expectativa confiante de receber o que foi prometido pelo fato de nossa esperança não estar nos homens, mas em Deus. Quando esses elementos estão presentes, a alegria ela vai entrar de forma necessária em nosso entendimento da esperança cristã, pois ela é estimulada pelo que nos aguarda. A nossa alegria é estimulada pelo que nos aguarda. E nós concluiremos lendo o que diz 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3º ao verso 6º. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3º ao verso 6º, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos concedeu, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros,
que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A esperança que nós temos e o que nos aguarda no Senhor deve nutrir a nossa alma nesta vida de alegria, enquanto nós esperamos que as promessas do nosso Deus se cumpram em nossa vida. Então, mais uma vez, irmãos, voltando à pergunta, o que é a esperança cristã? A esperança cristã é a virtude concedida pelo Espírito para nos capacitar a esperar com alegria as coisas prometidas por Deus mediante Jesus Cristo. Amém. E aqui, irmãos, nós concluímos este nosso segundo estudo relacionado à esperança. Vamos então agora